Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar a série de vídeos sobre projetos de chassi, projetos de carros de corrida. E a gente estava na parte de fundamentos, né? Porque aqui é tudo bem organizado, né? A gente começa de um ponto, depois retorna. Só que no vídeo passado era para eu ter falado de união entre partes de aço e de alumínio. E aí é que tá, não tem vídeo passado. Por quê? Porque eu não gravei o vídeo. Eu escrevi, fiquei fazendo aqui meu estudo e não gravei. Então hoje eu vou repassar o que eu estudei, vou mostrar. E aí a gente continua da onde eu parei. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico, graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena e Reggio Emília em 2022-21. E quando eu me formei, vim para a Universidade de Brecha fazer um doutorado, que é onde eu estou agora. Vamos começar. Ok. Deixa eu ver se tá gravando mesmo. Tá gravando. Então no vídeo passado a gente parou aqui. E aí é que tá. Então vamos embora entender o que foi feito, né? Vamos falar basicamente da união entre partes de aço e de alumínio, certo? A união dessas peças, né, pode se ocorrer de variadas formas. Pode ser por parafuso, por colagem, por solda, né? São os tipos mais comuns. Existem também abordagens híbridas, onde eu vou variar. Eu vou usar solda e cola, solda e parafuso, certo? Mas aqui nós vamos dar um exemplo de um eixo com um braço ou balancim, né, instalado nele, certo? Um eixo, um braço ou balancim, certo? Que vão ser conectados via solda, como a gente pode ver aqui, certo? Eu tenho aqui o braço, certo? Então o objetivo é calcular o quanto de torque essa junta soldada consegue transmitir sem falhar, certo? Então a gente vê aí que eu tenho o eixo e tem o torque que vai ser aplicado, né? E essa junta precisa resistir a esse torque. Sabendo que o eixo com um braço será exposto a esse torque, a solda vai trabalhar em cisalhamento, que a gente chama de shear em inglês, né? Tal, letra grega, importante saber as letras gregas. Isso ocorre porque T tende a girar o braço, certo? Quando esse braço vai ter uma carga aplicada nele, ele vai tender a girar o eixo, né? Exatamente. Aí, em torno do eixo. Então, a solda vai ter que resistir isso aí. Então, eu vou ter um rasgamento dessa solda, certo? Essa força tangencial, certo? Então, nesses casos, busca-se identificar o torque. Isso aí. O torque, a distribuição de tensão e o estado de tensão tridimensional, certo? É o que a gente busca. Aí, reescrevendo aqui, eu já coloco as medidas. A medida A é importante, né? Eu vou ter também aqui a região onde eu vou ter essa força ocorrendo, né? O torque, onde eu vou ter o torque, e os pontos de solda, né? Mais ou menos aqui e aqui, vamos chamar de 1, 2, certo? Duas regiões. Temos o diâmetro D do tubo e as forças. Entretanto, se considerarmos tensão de cisalhamento e assumirmos que ela é uniforme, né? Assumindo essa tensão uniforme ao redor da solda, eu vou poder escrever que a área resistente
né, é dada pelo perímetro do tubo vezes a espessura efetiva da solda. A é igual a π, diâmetro do eixo, vezes o diâmetro do eixo, vezes D. A área é igual a π, diâmetro do eixo, vezes a garganta efetiva da solda, que é o Azinho aqui, certo? Então a gente consegue essa área aí. Então, se existe um torque, podemos transformá-lo em uma força tangencial, que é o que a gente quer. Pau é F dividido por A. Sei quanto é F, logo F é tal A. Tal é π, força é tal π dA. Simples, certo? Então, meu torque é T vezes T é igual, torque T é igual a F vezes o raio, sem tirar nem pôr, né? Então, T será tal vezes π vezes o diâmetro do tubo vezes o diâmetro da garganta da solda vezes o raio, certo? Mas aí eu posso fazer ainda mais, ainda além nessa equação, eu vou ter que tal, né? Tal é, que o torque é tal, a tensão de cisalhamento, vezes π, vezes D, vezes a garganta da solda, vezes D sobre 2, que é o raiozinho, né, o raio do tubo, vezes 2, porque eu vou ter duas regiões de solda, né? E aí no fim eu vou ter minha equação de torque, certo? Beleza? Então o próximo passo é dessa investigação é definir os pontos mais propensos de quebra dessa junta. Então existem duas regiões, na garganta da solda e 2 na interface mais próxima do eixo, que é 1 e 2 aqui, certo? Basicamente, a gargantinha da solda e na interface, né? Beleza. Ok. Certo. Então vamos continuar de onde paramos. Beleza. Ok. Deixa eu só encontrar aqui. Então tá, vamos ter dois pontos de falha, certo? Uma na garganta da solda e outra nessa interface. Vamos falar da garganta da solda.
Beleza. Na região 1, certo? Tem-se uma solda de comprimento 2 milímetros, certo? Mas a gente não vai usar isso. Porém, assume-se um valor de 1,5 milímetros. Por quê? Porque eu vou considerar tolerâncias, imperfeições, vou assumir uma certa segurança na hora de dizer quanto é a minha garganta, né? O objetivo é considerar um certo nível de tolerância, certo? Um certo nível de tolerância devido às imperfeições da própria solda. E prover uma fixação segura. Uma fixação segura. Certo? Beleza. Então, sabendo disso, né? Eu vou, como a gente viu, a gente vai calcular a tensão. Sabendo que tal força dividido por A pela área certo? A gente vai ter essa força, de uma certa forma, força tangencial, pode ser também. Só que esse tal, ele tem que ser menor que o quê? Que a tensão de cisalhamento admissível do material. Ou seja, a tensão de cisalhamento produzida, né? Tensão de cisalhamento produzida
não pode superar a tensão admissível do material. E aí a gente chegou num ponto importante. Qual é a tensão admissível? Né? Então a gente tem que definir qual é a tensão admissível que eu vou usar aqui. Certo? E essa tensão é de quê? De cisalhamento. A ser usada. Certo? Bom, o que vem em mente logo de cara é logo se pensa em utilizar a como é que se diz? A tensão máxima, né? Uma famosa tensão máxima de tração. Fatídica UTS, Ultimate Tensile Strength. Ok, né? Vamos dizer que a UTS da gente aqui é milão para esse material, milãozão, certo? Milão. O problema é que o componente em questão está trabalhando em cisalhamento. Certo? Então a gente não vai usar isso aí não. O que a gente faz nesse caso? Certo? Tá grande aqui, viu? Nesses casos, o que a gente faz? Usa-se uma conversão, certo? Por quê? A junta está trabalhando necessariamente, a gente precisa converter isso aí. Como que a gente faz? Nesses casos,
utiliza-se a seguinte conversão. Qual? Vamos pegar o UTS, vamos chamar aqui de tal, mas a gente vai pegar o UTS e dividir pelo que? Raiz de 3. Deixa eu ver quanto é que dá. Milão dividido pela raiz de 3. E isso aqui vai me entregar algo em torno, vamos usar aqui 537,333,502, pronto, megapascais, certo? Vamos chamar aqui de tal U. Ok. Né? Tal shear. Certo? Aí é que tá. Beleza. Né? Tranquilidade. Se eu tenho a minha tensão de cisalhamento máxima que o sistema vai suportar, qual é a força máxima? Opa, tá gravando. Tá gravando. Torna-se possível, dessa forma, torna-se possível calcular a força máxima, certo? Para essa união. Ou seja, para a solda, né? Aí a gente vai dizer que a força máxima, a gente já sabe, né? Não precisa também reescrever tudo. Força máxima será A vezes tal U. Logo, é o que? Pi, D maiúsculo, que é o diâmetro do tubo, garganta da solda, vezes o que? Tal U. Certo? Beleza. Aí, torque. Logo, torque máximo. Peraí, vamos fazer step by step. O torque máximo que a junta suporta é dado por o que? Tal máximo, ou torque máximo é igual a força máxima, vezes o que? Rzinho. Logo, força máxima, ou torque máximo é o que? Peraí. Pi vezes diâmetro do tubo, vezes garganta da solda, vezes tal U, vezes o raiozinho,
é basicamente D sobre 2. Torque máximo é o que? Pi B ao quadrado vezes A vezes tal U dividido por 2. Ok. Então temos aqui o torque máximo da junta. E aí a gente tem dois detalhezinhos interessantes que a gente vai ver. Tá, o que a gente vai ter que decidir agora é qual raio eu vou utilizar. E aí é que tá, eu tenho duas regiões, certo? Considerando que existem duas regiões de análise, vou pegar essa foto aqui. Vou ter duas regiões de análise, certo? Vamos só afastar isso aqui. A gente sabe que vou ter duas regiões de análise. Uma mais externa e outra mais interna.
Beleza. Então, como é que a gente vai avaliar isso agora? É que tá. Eu vou ter que considerar alguns pontos importantes com relação à solda. Beleza? Vamos entender isso aqui. Vamos pegar copy. Beleza. Os pontos candidatos à falha correspondem à configuração de uma solda filete em torno do eixo. Uma configuração de uma solda filete em torno do eixo. Vamos entender isso aqui. Temos aqui essa configuração da solda filete em torno do eixo. Vamos aqui aumentar o seu tamanho. E eu vou ter tubo passando aqui. Certo? Aqui o centro. Beleza. O que é que a nossa solda... O que é que está acontecendo com a nossa solda? Setinha. Eu vou ter aqui, ó. Aqui. A solda aqui. Peraí, errei. Se eu errei, foi tentando acertar. Aqui minha solda. Certo? Aqui minha solda. Beleza. Minhas medidas de solda. Daqui para cá vai ser uns 2 milímetros. Mas eu tenho um outro ponto aqui. Então eu vou ter 2 pontos. Certo? Esse. E esse. Vamos botar. Esse. E esse. Certo? E aqui, deixa eu só afastar isso aqui, pra cá assim, certo? Aí aqui eu boto aqui o braço, aqui o eixo, certo? E aqui eu vou assumir 1,5 milímetros, certo? Entendeu? Só que tem uma coisa.
detalhe importante, certo? Tem um detalhe importante. Alguém aí conseguiu ver? Certo? Vamos pegar a região 1. Certo? Então, os pontos candidatos à falha correspondem à configuração do filete em torno da solda. Em torno do eixo. Do filete de solda em torno do eixo. Considerando o ponto 1, certo? Este é a região mais externa. Na qual está associada à garganta da solda. Certo? Beleza. Portanto, aí a gente vai vir aqui para baixo. Portanto, essa vai ser a região mais externa, né? Beleza. Então o raio, nesse caso, ele vai ser o quê? Ele vai ser o maior raio. E que possui um maior raio, 23,5 milímetro, 23,5 milímetros. Por quê? Eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter o eixo. Vou ter aqui a minha, né? Opa, tem o eixo aqui. A soldinha. Certo? Daqui pra cá, 23,5. Certo? Entendeu? Então, a região em questão vai ser essa daqui, ó. A área, né? Deixa eu até apagar aqui. Pronto. A área vai ser essa. Tem que começar as viadagens aqui nesta merda.
área vai ser daqui até aqui, certo? Ok. Ok. Qual é a área correspondente? Como aqui eu vou ter a solda embaixo também, né? Então, aqui ó. Mesmo esquema. Bem aqui. Isso, Parkinson. Já tá atacando já. Certo? É aqui que eu vou fazer o meu cálculo, né? Então a minha região é essa. Essa é a minha área. Válida. Certo? Beleza. Então essa é a minha área. Se, né? De forma análoga, a região 2 é o quê? É essa. Essa daqui. Logo, terá um diâmetro menor. Ou raio menor. Neste caso, 21 milímetros. Ponto final. Beleza? Então, região 1, região 2. Região 1 aqui. Certo? Região 1, vamos aqui, copy, paste. Isso, Neandertal. Pronto. Região 1. Região 2. Aqui é a região 1. Certo? Então aqui a gente vai ter uma região diferente, uma região menor. Então veja que a decisão, ela também não é muito fácil. Por quê? Né?
percebe-se que a decisão sobre qual raio utilizar não leva em conta somente o raio, certo? Não leva em conta somente a área, quer dizer. Mas também o braço de alavanca do torque gerado. Lembrando que eu vou ter um torque aqui. Na verdade é para cá, né? Que está de um lado para o outro, né? Então aqui é para cá. Ok? Um torque, certo? Mas também o braço de alavanca gerado. E é interessante porque na região 1, que é o contrário. Aqui é 1 e aqui é 2. Aqui é 21.
Certo. Então, na região 1, certo? Na região 1, eu vou ter tem-se uma seção certo. Então, na região 1 tem-se uma um diâmetro maior, certo? E eu vou ter uma área de solda menor, uma seção de solda menor, certo? Enquanto que na região 2, né, a minha garganta vai ser maior. Beleza? Ok. Então, beleza. Então tem-se um diâmetro maior. Porém, com um braço de alavanca maior. Certo? O que gera gera uma seção uma região levemente mais eficiente. Certo? Levemente mais eficiente. De forma análoga, quando eu uso a região 2, certo? Aí eu já vou usar o Azinho 2 milímetros. Quando se usa no cálculo a região 2, eu vou ter uma seção de área de solda maior, porém trabalhando com um raio menor. Tem-se uma área resistente de solda
maior, quer dizer, porém trabalhando com um raio menor, que é 21 milímetros. Em diâmetro, quer dizer, né? Diâmetro, raio, mas é diâmetro. Que é 21 milímetros. E aí a gente faz os nossos cálculos. Vamos pegar aqui força. Vamos ver aqui como é que tá aqui. Força. Pi d a tal m. Tal U, quer dizer. Copy. Força. Vamos lá. Então, bota aqui. Paste. Beleza. Vamos apagar aqui. F1. F2. Certo. Então. Isso aqui vai ser o que? Pi. O F1 é o caso onde eu tenho 23,5 vezes o A é 1,5 vezes o tal M, que é 577,3502. Aqui pi 21 vezes 2 vezes 577,3502. E aí a gente vai definir os cálculos. Cadê? Deixa eu ver se eu acertei. Pi. Pi vezes 23,5 vezes 1,5. Ok. Vezes 577,3502. Viu-se? Só uma coisa. Porra. Ok. Ah, sim. Tem que colocar só uma coisinha aqui, gente. O vezes 2 são duas regiões, né? Vezes 2, vezes 2. Aí, como é que vai ser? Vamos aos results. Ok, então vamos lá. Deixa eu só... Para concluir. Pi vezes 23,5. Vezes 1,5 vezes 577,3502 vezes 2. 127. Apex. Não, vamos escrever tudo. E a gente escreve tudo. 8399. Apex 128. Certo? Aqui é megapascal vezes milímetro quadrado Newton. 128 kN. Beleza. Embaixo. Opa. Não, imbecil. Porra.
Desligar não. Pi vezes 21 vezes 2 vezes 577,3502 vezes 2. Ixi! Não, peraí. Não, Neandertal. É 21 vezes pi vezes 2. Aí. Ah, não, correto. Aqui é 1.5 também, Neandertal. Você burro. Tá. 21 vezes 1.5 vezes pi vezes 2 vezes 577,3502. E aí nós vamos ter o que? 114, 2 imbecil, 269,3463 Apex 114, né? E aí a gente vai trazer para cá para concluir. Beleza. Isso aqui é o que? 128 kilonewtons e aqui Apex 114 kilonewtons. Você escolhe qual que você vai usar, né? Então é isso. Fizemos aqui o cálculo e chegamos a essa questão. A maior força varia, né, ao longo da garganta da solda, né? À medida que eu tenho um raio maior, né, eu vou acabar tendo menos área, né? Certo? Tá. E aí, qual é a melhor, né? A gente precisa decidir. Agora a gente sabe a força. Só que isso vai ficar para outro vídeo, porque já deu uma hora e eu tô cansado. Uma vez que as forças foram calculadas, pode-se ir atrás de qual região utilizar no cálculo do fator de segurança. Na verdade, a gente vai usar as duas para ver qual é a mais adequada.
Então é isso. Então a gente vê aqui que, né, a gente vê aqui que é todo um processo. Eu começo lá das forças, eu começo lá atrás, lá de trás, certo? Que material eu vou usar, tensão, e aí eu sei a máxima tensão de cisalhamento possível. Eu vou ter ali calcular. Você vê que são formas básicas, tal força dividido por área. Pronto, acabou. Certo? E aí eu aplico a solda, sei a gargantazinha da solda, vejo a região ali que está um pouquinho acima do diâmetro, né? E aí a gente vê que esse pouquinho tem uma pequena diferença. Então, que ponto eu vou usar? De qual deles vai quebrar a solda? É o que a gente vai ver no próximo vídeo. Ok? E o próximo vídeo eu acho que eu já vou estar em Fortaleza. Tô indo para Fortaleza. Nos vemos na próxima sessão de tortura acadêmica. Até a próxima. Agora eu gravei direitinho.